Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Hoje é 11/2 de 2025. Eu sou a pastora Fran. Vou deixar uma palavra aqui aos nossos corações. Quero que você preste bem atenção. O efeito da oração. Aqui se fala no livro de Lucas, capítulo 18, fala da parábola do juiz iníquo. E a Bíblia fala: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus e nem respeitava ao homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Aqui no versículo 8, digo-vos que despreza lhe fazer justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui o versículo 7, começa do 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite. Então aqui nós vamos frisar aqui. A palavra de Deus fala aqui no livro de Lucas de uma mulher, de uma viúva, uma certa mulher. Ela tinha uma causa a ser resolvida, o qual só o juiz podia resolver. Mas aquele juiz não dava ouvido àquela mulher. E a Bíblia fala que todos os dias aquela mulher batia na porta do juiz, pedindo para ele: julga a minha causa. E o juiz não dava atenção para ela, ele não dava ouvido para ela, ou seja, ele ignorava aquela mulher. Mas ela não desistia. Quanto mais ele ignorava ela, mais ela batia na porta todos os dias para pedir para que ele julgasse a causa dela. E aqui eu quero falar para você. Quantas vezes você está orando a Deus? Quanto tempo você está orando a Deus? Você está pedindo de Deus uma resposta, ou pedindo para que Deus julgue a sua causa, para que Deus venha resolver uma situação para você, para que Deus venha libertar seu esposo, sua filha, seu filho, ou sua esposa, ou alguém da sua família, e você ainda não teve êxito, Deus ainda não libertou. Mas você vai desistir? Não desista. O segredo é perseverar. Sabe por quê? Porque tudo é no tempo de Deus. E muitas vezes Deus ele está nos tratando. E Deus ele quer que nós busque mais Ele. Ele quer que nós se humilhe mais diante dEle. Muitas vezes nós se humilhamos para uma pessoa e não queremos se humilhar para Deus. Para Deus humilhação, é petição, é oração. Deus ele não quer que nós se humilhe para Ele, é porque Ele está nos humilhando. Não. Ele quer que nós se humilhe diante dEle, ou seja, se prostrar diante dEle, orar. Senhor, resolve a minha causa. Deus, olha essa situação. Deus, só o Senhor pode resolver. Escuta a minha oração. Jesus, faz um milagre. E ali nós começamos a orar a Deus, pedir a Ele. É se humilhar diante dEle, o qual muitas vezes nós se humilhamos para alguém. Deus não quer que nós se humilhe para Ele. Ele quer que nós se humilhe diante dEle. E a Bíblia relata que essa mulher pedia todos os dias para aquele juiz julgar a causa dela. E aquele juiz não dava ouvido para ela, mas ela não desistiu. E hoje, nesta manhã, do dia 11/2/2025, eu estou falando para você. Eu trago esta palavra para você de fé, de força. Não desista dos seus objetivos. Não desista do seu projeto diante de Deus.
Não desista do que Deus colocou nas suas mãos. Não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista da sua igreja, não desista de buscar Deus, não desista de orar, não desista, porque no tempo e na hora de Deus Ele vai resolver a sua causa. Ele vai resolver a minha causa. Um dia para Deus é 1000 anos para Deus que nem um dia. Um dia para nós é que nem 1000 anos para Deus. Então, essa mulher pediu tanto, pediu, mas ela não desistiu. Então, fala para você, não desista, não desista. Mas aqui, ela pegou e falou, um dia ela foi. Mais um dia, depois de tanto tempo que ela pedia, que ela suplicava, que ela se humilhava diante daquele juiz. Todo dia bater na porta dele. Aí um dia o juiz pegou e falou, eu não temo a Deus e nem a homem nenhum nessa terra. Mas, todavia, vou eu julgar a causa desta viúva, para que ela pare de me oportunar, ou seja, para que ela pare de me perturbar. Aqui está simbolizando Jesus, Deus. Não quer dizer que Deus faça assim conosco. Ou seja, aqui quer dizer que Deus, muitas vezes, Ele quer que nós busquemos Ele, que nós clame. E na hora certa, no momento certo, Ele vai entregar a nossa vitória. No versículo 6, ele fala, a palavra de Deus fala, e disse o Senhor, ouvi o que disse o justo juiz? E Deus jamais deixará de fazer justiça ao seu justo? Orai e buscai sem cessar. Então é isso que nós temos que fazer. Não olhe para a diversidade, não olhe para as lutas como um empecilho que você não vai prosseguir, com um empecilho que você não vai conseguir, que você não vai ter êxito, que você não vai ter vitória. Não pense dessa forma, não desista, prossiga com Cristo, tenha fé, porque a causa você colocou nas mãos dele, e se está nas mãos dele, ele vai resolver. Ele é o nosso juiz, o nosso advogado, ele é o nosso defensor, o nosso promotor, ele vai julgar a sua causa, ele vai resolver a sua causa, seja ela mais impossível qual for para o homem aqui na terra, mas o nosso Deus, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Pastora Fran, porque já ouvi tantas pessoas dizendo que eu não vou conseguir, que essa causa está perdida. Ei, quem dá a última palavra na tua vida é Deus. Quem dá a última palavra na minha vida é Deus. Deus está dizendo aqui, não vamos desistir. Vamos perseverar. Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou enviar o Consolador para estar do vosso lado. Então, se está doendo, tá. A peleja está grande. Busque a presença do Espírito Santo. O Consolador é o Espírito Santo que Jesus subiu, mas mandou ele para a terra para nos consolar nos momentos difíceis, de tristeza, de angústia. Você que está com depressão, você que está com ansiedade, você que está com o espírito de, sabe? Aquela vontade de eu quero dizer para você aqui, em nome de Jesus Cristo, busque Deus, chame, convide o Espírito Santo para a sua vida. Porque ele vai tirar essa angústia, ele vai tirar essa dor, ele vai te curar, ele cura o corpo, a alma e o espírito. O nosso Deus, ele é especialista em resolver causas e situações impossíveis. O nosso Deus, ele é o maior arquiteto do universo, ele é o arquiteto que arquitetou tudo. Imagine esse problema que você está enfrentando. Seja forte,
Seja firme. Não desista. Olha, o mundo, nosso Brasil. Ah, pastora, porque muitas coisas que estão acontecendo, a Bíblia relata que no fim dos tempos, sim, mas a Bíblia também relata, Jesus disse, ei, aquele que estiver firme na rocha, aquele que estiver firme na rocha, que é a rocha Jesus Cristo, eu passarei com eles nas grandes tribulações. Então, se você estiver firme com Deus, com Cristo, Ele está pegado na minha, nas tuas mãos, e Ele jamais vai nos abandonar. Essa peleja, essa luta, a grande tribulação, Ele vai estar comigo e com você. Jesus nunca falou na Bíblia, Deus nunca deixou uma palavra que nós vamos ser derrotados se nós estivermos com Ele. Todas as palavras que nós vamos ser mais do que vencedor. Então, por quê? Não fique ouvindo certas coisas nas internet, palavras negativas, coisas negativas que vai deixar você perturbado. Ei, aqui está, ó, o manual para que você venha discernir, para que você venha entender tudo que Deus vai fazer e tudo que Deus tem para mim e para você. Eu quero dizer para você, Deus é contigo. Não desista. Não desista dos teus filhos, não desista do teu casamento, não, homem. Não desista, não, mulher. Seja firme. Ei, pastora, lá na minha igreja está um problema. Eu não aguento mais. Ei, você busca a Cristo. Pastor, pastora, irmãos, ninguém vai te dar salvação. O único que vai te dar salvação, ó, é aquele. É Deus. É Jesus. Jesus disse, não olhai para a direita e nem para a esquerda. Olhai somente para a frente, que o foco sou eu. Ou seja, entenda. Por que Jesus disse para nós não olhar para a direita? Porque se não for olhar para a direita, nós vamos se decepcionar com as pessoas que vão estar do nosso lado. Olhar para a esquerda, vamos se decepcionar com pessoas que nós tínhamos como exemplo na nossa vida e nos decepcionou. Agora, se nós olhar para frente, para o alvo, que é Jesus Cristo, Ele jamais vai decepcionar a mim e a você. Nós temos que servir ao homem. Nós temos que ser obedientes a nossos líderes. Nós temos que ser obedientes à nossa liderança, contando que esteja nos princípios de Deus, contando que esteja vivendo aqui, ó, pregando aqui. Nós temos que ser obedientes. Agora, nós não temos que focar. Nós não temos que ver os nossos líderes, nossos pastores, como que eles vêm nos dar salvação. Não, ele é uma pessoa, um anjo que Deus, ele ou ela, que Deus colocou para nos direcionar, para nos dar a direção. O Espírito Santo conduziu ele e ele nos conduzir à igreja, o rebanho. Mas quem vai dar nossa salvação é Deus. Se por acaso, seja quem for, te decepcionou, e você está triste, você não está mais querendo ir para a igreja, você está querendo desistir, ou você que já desistiu, volta para a presença do Senhor. Porque é Ele que vai te dar a tua salvação. É Ele que vai dar a minha salvação. É Ele que vai resolver todos os meus e os teus problemas. Essa viúva, ela nunca desistiu. E ela teve êxito. Ela teve vitória. O juiz pegou, entregou a causa dela, resolveu, julgou a causa dela. E ela saiu de lá vitoriosa. A mesma forma, eu falo para você nessa manhã, e eu profetizo na tua vida. Essa causa você já ganhou. Essa causa você saiu vitoriosa. Você vai ser vitorioso. Você vai ser vitoriosa. Porque Deus é na tua vida. Deus, Ele é contigo. Deus te abençoe. E eu libero uma palavra nesta manhã. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus tem coisas boas para te entregar. Deus tem coisas boas para você. Deus tem um futuro para você. Ei, não pense só em coisas ruins, não. O nosso Deus, Ele não é injusto. O nosso Deus, Ele é justo. Ele é amor. Sim, claro que a Bíblia fala que Deus também é
justiça e é fogo consumidor. Nós não temos que dizer, vou fazer essas coisas ruins aqui, errado aqui, porque Deus é amor. Não, Deus é amor, mas nós temos que estar firme em santidade e viver fazendo as coisas certas em retidão, porque se não fizer, aí sim, é quando entra a justiça de Deus. É quando ele se torna um fogo consumidor. Mas você não é assim. Se você estiver firme, vivendo para Cristo, vivendo, fazendo as coisas de Deus, você é mais do que vencedor. E Deus está segurando na minha e nas tuas mãos. E nesta manhã, você tome posse da sua vitória, porque Deus é contigo. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Um abraço e um beijo da pastora Fran. Que Deus te abençoe.